Olá, eu sou o pastor Alberto Rodrigues. Estou aqui com mais uma mensagem da Palavra do Senhor. Hoje, tema desta noite, inclusive ministrado na congregação, o maior campo de batalha é na sua mente, com base em 2 Coríntios capítulo 11, versículos dos 2 ao 4. E diz assim a Palavra do Senhor: porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém vindo pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofreríeis. A Revista Atualizada, no versículo 3, ela traduz assim: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. A King James Fiel traduz: mas eu temo que, de algum modo, assim como a serpente enganou Eva com a sua sutileza, que as suas mentes sejam corrompidas da simplicidade que há em Cristo. E a King James Atualizada traduz: entretanto, receio que, assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, também a vossa mente seja de alguma forma seduzida e se afaste da sincera e pura devoção a Cristo. A palavra astúcia, em grego, no original grego, é panurgia, que significa sabedoria com habilidade ilusória e falsa, significa artimanha, que é um meio que se usa para enganar alguém, e significa astúcia, habilidade em enganar. A palavra corrompidos traduz a palavra grega no original fitiro, que significa corromper, né? Que é tornar podre, é estragar, é perverter. Perverter é inverter os valores, né? O certo passa a ser errado e o errado passa a ser certo, como acontece no Brasil hoje. Apodrecer. A palavra sentidos traduz a palavra noema, que é uma das palavras bíblicas para a mente, que significa pensamentos, a percepção mental. Significa mente, como traduz a Revista Atualizada, a King James Fiel e a King James Atualizada. Significa sentidos, as faculdades intelectuais, como traduz a Corrigida Fiel. A mente humana pode ser entendida como sendo composta de 4 partes, mas que estão ligadas umas às outras conforme o original grego do Novo Testamento, que é uma visão, isso é complexo, né, que a gente está simplificando aqui. A primeira parte é a mente espiritual, que nós chamamos de consciência. Em Romanos 12, 2, o apóstolo Paulo escreveu: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui traduz a outra palavra grega para mente, que é nous, que é a mente espiritual, que é a parte da mente que se conecta com Deus e entende as coisas espirituais, ou se conecta com o diabo, né? Depende aí de onde ela vai estar te dirigindo. É por isso que a Corrigida Fiel traduz como vosso entendimento. Nós a chamamos de consciência. A segunda parte é a mente racional, que envolve os pensamentos e o entendimento. Em Efésios 2,3, o apóstolo Paulo escreveu: entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. A palavra pensamentos aqui traduz uma outra palavra grega para mente, que é dianoia, que é a parte da mente dos pensamentos, das ideias, dos raciocínios e que toma decisões e faz escolhas. A terceira parte é a mente emocional, que nós chamamos de coração. Nas palavras de Jesus, em Mateus 15, 19, está escrito: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmia. A palavra coração em grego, bem conhecida, né? É cardia, né? De onde vem a palavra cardíaco, cardiologista e por aí fora. É o centro de toda a vida física e espiritual. É a parte da mente que envolve as emoções, os sentimentos, os desejos, as vontades, as motivações. E a última parte é a alma, né? Que é você, sou eu. Jesus fala lá no Evangelho de Mateus: pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? É uma coisa assim importante nós estarmos entendendo, né? O texto aqui de Mateus 16, 26. Traduz a palavra alma aqui, é psique, de onde vem a palavra psicóloga, psicologia e etc e tal, né? É a parte da mente da personalidade, identidade, que nesta vida, usando as outras 3 partes, a consciência, o pensamento e o coração, faz a escolha se vai para o céu ou para o inferno, né? A mente é composta de consciência, pensamento, coração e alma.
Porque nós, como eu já tenho falado, você é uma alma, tem um espírito e mora no corpo. Quer dizer, eu sou uma alma, eu tenho um espírito e moro no corpo. E é aí que o diabo, com seus principados e potestades, entram para corromper a sua mente. A sua consciência já não te acusa mais sobre o pecado em que você vive, mentira, inveja, ciúme, por aí fora. Os seus pensamentos não são de filhos de Deus, mas de raça de Adão. Uma mente que só pensa o que é errado, maldoso, malicioso, pecado, bobagem, que não agrada a Deus. O seu coração guarda tudo que não provém de Deus, e seus desejos são sempre para agradar a vontade da carne, dos homens. Você rejeita a mensagem da palavra de Deus, é assim que vai trabalhando o Satanás na mente das pessoas. A alma faz escolhas, e a sua mente não está sendo renovada. Se a sua mente não está sendo renovada, as suas escolhas serão sempre contrárias à vontade de Deus. Você não serve a Deus, você não tem tempo para Deus. E por isso há uma grande batalha em sua mente. O maior campo de batalha na sua vida é a sua mente. A mente é líder de todas as nossas ações. Nós somos livres para fazer as nossas escolhas, mas as consequências são obrigatórias para todos. Davi foi perdoado por Deus pelo pecado do adultério com Batseba e por matar o marido dela, Urias. Mas as consequências foram obrigatórias. A tragédia esteve em sua família, nos filhos, até a sua morte. Amnon, um dos seus filhos, estuprou Tamar, que também era sua filha, e foi assassinado pelo outro irmão, Absalão, que depois se rebelou contra o próprio pai, e aí tiveram que matá-lo, porque ele queria destronar o pai. Foi desgosto até o final. Moisés desobedeceu a Deus uma única vez. Deus o perdoou, mas não o deixou entrar na terra prometida. Então assim, para todos a regra é a mesma. Você é livre para fazer as suas escolhas, mas as consequências são obrigatórias. Os pensamentos. Você tem que pensar no que ocupa os seus pensamentos. A todo momento nossa mente é invadida por sugestões, e é interessante que sugestões do diabo, seus principados e potestades, eles não podem ler o nosso pensamento, mas podem fazer sugestões, e é isso que ele faz com a humanidade até hoje. E a humanidade está aí, acatando as suas sugestões. E assim a igreja está cheia de homens e mulheres crentes que cometem adultério, prostituição, sodomia, homossexualismo, lesbianismo, são avarentos, fofoqueiros, mentirosos, invejosos. Tem pessoas que gastam dinheiro com jogos e bebida, não dá R$ 1 na igreja, é avarento. Gente que xinga o dia inteiro, crente que fala palavrão, é a raça de Adão que está mais viva do que nunca. O problema das pessoas é que fazemos tudo sem padrão. Tudo sem o padrão, como se diz na gíria, na gambiarra, né? Faz tudo na gambiarra. Gambiarra na água, na energia elétrica, na internet, na TV, a cabo. E na vida espiritual, muitos vivem fazendo gambiarras. Não tem tempo para orar em casa, é gambiarra. Não tem tempo para a leitura bíblica, é gambiarra. Passamos a maior parte do nosso tempo no celular, as pessoas assim, né? E na TV, assistindo e vendo coisas que não agregam nada, que não edificam, isso é gambiarra. Você tem que pensar no que tem ocupado os seus pensamentos. Procedem de Deus, do diabo, dos homens. E quando isso acontece na sua vida, você passa a ter menos compreensão das coisas de Deus, na Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor. As coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens que vão estar ocupando a sua mente. Certa vez Jesus disse a Pedro, lá em Mateus 16, 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. A palavra aqui traduzida como compreendes é phronel, palavra grega, que significa pensar, dirigir a mente, ter opinião. Literalmente o versículo pode ser traduzido: porque não pensas nas coisas que são de Deus, mas só nas que são dos homens. Satanás, seus principados e potestades e os seus comandados, todos os dias oferecem um padrão demoníaco para você pensar e mudar a sua vida. Cabe a você fazer a escolha. Você aceita a vontade do diabo ou a vontade de Deus? Por isso o apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios 11:3, versículo que nós estamos ministrando: mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, né, a vossa mente, e se apartem da simplicidade que é em Cristo. A palavra simplicidade traduz a palavra grega aplotes, que significa singeleza, ser simples. Simplicidade no sentido de um caráter próprio não modificado pelos elementos estranhos, aqui pela corrupção do diabo. Quer dizer, a simplicidade é como se o indivíduo, como Daniel, entrou na política da Babilônia, José entrou na política do Egito, mas não foram contaminados, diferentemente do que acontece, por exemplo, no Brasil. Significa sinceridade de coração, coração generoso, não egoísta. Significa honestidade de mente. E no versículo seguinte, versículo 4,
O apóstolo Paulo escreve: porque se alguém vindo pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, o outro Evangelho que não abraçaste, com razão o sofreríeis. Outro Jesus, o Jesus que se prega hoje nas igrejas, uma grande parte das igrejas hoje, especialmente no Brasil, não é o Jesus, o Senhor Jesus. Um Jesus hoje que virou você, um Jesus que não muda vidas, né? Um outro evangelho não é o evangelho que o Espírito Santo trouxe, o evangelho do reino de Deus, o evangelho que tem os seus pilares, né? 6 pilares básicos do evangelho. O primeiro pilar, Jesus Cristo é Deus. O segundo, Jesus Cristo se encarnou. O terceiro, Jesus Cristo morreu numa cruz. O quarto, Jesus Cristo ressuscitou. O quinto, Jesus Cristo é Senhor. E sexto, Jesus Cristo voltará. Fundamentos básicos para o evangelho. Esse evangelho da prosperidade, esse maldito evangelho, não muda a vida, não leva ao arrependimento de pecados, ao novo nascimento. O apóstolo Paulo escreveu em 1 João 2,15: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. É simples assim. Você precisa aprender a fazer uma pergunta e obter a resposta. Que tipo de pensamentos são aceitáveis ao Espírito Santo? Ele responde. A gente pergunta e ele responde. O próprio Espírito Santo responde em Filipenses 4,8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Verdadeiro aqui traduz a palavra grega aletheis, que significa ama a verdade, odeia a mentira. É simples. Respeitável traduz a palavra seminos, que em português significa reverendo, que merece reverência, ser honrado pelo caráter. É como nossos irmãos presbiterianos chamam ao pastor, reverendo. O que você faz, você faria na presença do seu pastor? Você faria na presença de Jesus? Testemunho. Há décadas atrás, eu fui chamado para orar por uma empresa e seus funcionários com fama de muitos pecados. Orei a Deus e pedi ao Espírito Santo que me desse uma unção especial, uma visitação daquele lugar. Quando eu entrei pela porta e fui descendo até o local onde os funcionários, uma escada onde estavam aguardando, parecia uma luz imensa invadir o local. Muitos deles disseram que viram. Sem eu ter falado nada, os funcionários começaram a chorar e se arrepender dos seus pecados e a pedir perdão a Deus. Ministrei a palavra de Deus, orei por eles, deixei o recado de Deus, algumas palavras que Deus deu, depois ele veio cumprir na vida de algumas pessoas, para uma mudança de vida começando pelos seus pensamentos e as atitudes. A palavra justo traduz a palavra grega de dikaios, que significa irrepreensível, que obedece às leis de Deus, porque Deus não habita na injustiça. A palavra puro é tradução da palavra grega agnos, sem sensualidade, imaculado, sem perversão sexual. Sansão foi o homem mais poderosamente usado pelo Espírito Santo que nós temos nas Escrituras. Mas os seus pensamentos eram carnais, mundanos e sexuais. A vida sexual foi a tragédia de Sansão. Se apaixonou por uma linda mulher filisteia do vale de Sorek, chamada Dalila, que significa fraco. O homem mais forte do mundo foi fraco. Uma mulher pagã. Seus pensamentos não eram puros. Juízes 16,4 diz: passados esses acontecimentos, Sansão se apaixonou por uma mulher do vale de Sorek, chamada Dalila. Terminou em morte. Mas quem colocou essa mulher na vida de Sansão? Foi o principado Belzebu, chamado de Deus Dagão, idolatrado assim. Capítulo 16, versículos 23 de Juízes diz: então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício a seu Deus Dagom e para se alegrarem. E diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Está aí bem claro e objetivo. Sansão fez a sua escolha e as consequências foram obrigatórias. A palavra amável aí é a tradução da palavra grega prosfileis. Prosfileis é a palavra que pode ser explicada como agradável, aceitável diante de Deus. Que é aceitável diante de Deus é o que está na Bíblia Sagrada. Também falar de boa fama traduz a palavra eufemos, que significa elogiado, algo que se fala bem, com boa reputação, quer dizer, que é próprio para filho de Deus, que é próprio para crente em Jesus, que é próprio para cristão. A palavra virtude é tradução da palavra aretei, é uma conduta de boa qualidade moral, de pensamentos, de excelência moral. Eu acabei escutando uma conversa, uma época no trabalho, alguns colegas, inclusive deles já falecido, em que eles estavam em uma outra sala, mas eles falavam bem alto, né? Sem que eles percebessem, eu acabei ouvindo. Aí um deles perguntou ao mais velho: será que esse jogo do bicho é de Deus? Olha, o outro: eu acho que não é de Deus. Olha, eu acho que é. Então disse outro funcionário, ao que o mais velho respondeu: espera um momento,
E nós já vamos saber. Ele veio até a minha sala e me perguntou: pastor, você quer fazer um joguinho de bicho? Eu respondi: não, isso não é de Deus. Ele agradeceu, voltou para os seus colegas e falou: viu, eu não te disse que não era de Deus? Nós, como discípulos de Cristo, precisamos ser modelo, padrão de conduta de excelência moral no ambiente em que se vive, transmitindo os ensinamentos de Jesus, Cristo nosso Senhor. Essa pessoa ela é vista como alguém que tem a presença de Deus. Então sabe, tem essas coisas que você sabe que não vai edificar, não vai agregar, só vai perverter as pessoas. E ele ainda fala aí de louvor, que traduz a palavra ereinos, né? Aprovação, elogio, louvor, glorificação. O que você faz, dá louvores a Deus, ao mundo ou ao diabo. Depois ele fala também aí de pensamento, que traduz a palavra, uma palavra interessante, a palavra logizomai. Logizomai. Esta palavra, ela tem uma conotação interessante, um significado interessante, porque ele significa os pensamentos que entram como saldo credor em sua conta bancária. Então a gente pergunta, é como se fosse assim, você tem pensamentos positivos, é crédito. Pensamentos de Deus, da palavra, pensamentos de pecado do mundo, é débito. Então vai fazendo um balanço. Aí, como que está o saldo da sua conta bancária de pensamentos diante de Deus? O que você gasta mais tempo? O segredo de uma mente guiada pelo Espírito de Deus, ou pelo diabo, com seus principados e potestades, é só comparar os seus pensamentos e conferir se são aprovados pela Bíblia Sagrada. A mente é um campo de batalha diária. Você não pode perder, você tem que vencer. Quando você começar a entender em sua mente o bom plano de Deus para você, você mudará sua maneira de pensar e terá pensamentos conforme a Bíblia Sagrada e Deus começará a agir. Todos nós nascemos de Adão e por isso somos todos raça de Adão. A gente fala, todo mundo é filho de Deus. Não, todo mundo é raça de Adão. Filho de Deus, aqueles, como escreve o apóstolo João, aqueles que o receberam. Deu-lhes autoridade, o poder de serem feitos filhos de Deus. Em Gênesis 6,5, Deus explicou como é que é o pensamento de toda a raça de Adão. E viu o Senhor que a maldade do homem, aqui Adam, a da raça de Adão, se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Quando confessamos a Jesus como Senhor, nascemos de novo, e passamos a ser filhos de Deus. Mas ainda muitas áreas da nossa vida continuam raça de Adão, por causa dos nossos pensamentos. Como raça de Adão, só temos potencial para uma habilidade que é cometer pecado, é viver pecando. Em Romanos 7,19, o apóstolo Paulo diz: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Temos que aprender a confiar na obra do Espírito Santo. A pessoa que é boa em se justificar demais e inventar explicações pelos seus pecados, ela é péssima em achar lugar de arrependimento, que é mal. Então precisa pensar bem nisso. Precisamos permitir que o Espírito Santo nos guie. Romanos 8,14. Eu gosto muito desse versículo. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Isso significa que temos que aprender a ter a presença de Deus conosco. Imagine que viver como raça de Adão é um canal de TV. E viver como filho de Deus é outro canal de TV. Estamos mais no canal da raça de Adão ou de filhos de Deus? Aí é você que decide. E sabe o que isso significa? Que as pessoas se acostumaram com a ausência de Deus. Temos que aprender a cultivar a presença de Deus, o fogo nas orações, o calor da palavra de Deus. Ficou comum que tantas pessoas dentro da igreja, as pessoas viverem sem a presença de Deus. Por isso ir ao culto ou não ir ao discipulado ou não ir, tanto faz. Não faz diferença. Os discípulos se pareciam tanto com Cristo que foram chamados de cristãos, porque tinham a cara de Cristo. O povo de hoje, em parte nas igrejas, com festas e costumes pagãos, não tem cara de nada. Não transmitem nada. Os namorados jovens vivem um namoro cheio de pecado sexual, submissos aos pensamentos do diabo, através dos principados Belial e Astarote, que atuam nessa área. Belial com os homens, Astarote com as mulheres. Não deixe os costumes dos povos pagãos contaminarem você. O carnaval tem sido adotado por muitos cristãos e igrejas como prática. A palavra carnaval, que sempre foi explicada como vinda do latim carnevale, que significa a deusa carne, mas alguns estudiosos e teólogos têm identificado uma conexão mais antiga e obscura com a adoração como divindade ao principado Baal entre os fenícios e cananeus,
e que foi incorporada por Israel em sua apostasia a Deus. Assim a palavra se deriva de carne Baal, ou festa da carne para Baal, e explica por que esta festa pagã tem tanto louvor e adoração aos dominadores deste mundo tenebroso, adorado como orixás. Aliás, os próprios carnavalescos, recentemente em vídeos, eu vi 2 vídeos, né, curtos, explicando que quando começam os batuques da escola de samba, aquilo é adoração e saudação aos orixás. E isso os cristãos estão adotando. Comece a cultivar a presença de Deus em sua vida. Como? Oração todos os dias, a leitura da Bíblia Sagrada. E o discipulado, vem aprender mais sobre Deus, em como viver como Jesus ordenou. Aquele que diz estar nele deve andar como ele andou, disse o apóstolo João. Sabem por que a grande maioria dos crentes de hoje em dia estão vivendo e pecando sem parar? Porque estão longe de Deus. Fica perto de Deus, que Deus te afasta do pecado. 1 João 3,6 ele diz, todo aquele que permanece nele, fica perto dele, não vive pecando. Por quê? Porque permanece nele, fica perto de Deus e ele te afasta do pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando, todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Quer dizer, você fica, quanto mais longe de Deus, mais fácil pecar. Gaste tempo com Deus. Como? Onde você passa mais tempo? Orando ou vendo coisas ruins no celular? Aqui não exclui o tempo que você usa o celular para o trabalho e para as coisas da tua igreja, da tua congregação. Você está lá com os irmãos, recados, ouvindo, assistindo a mensagem. Tira isso. O restante do tempo. Não é serviço, você não faz parte de grupo de oração que está orando pelas pessoas. Tira esse tempo. As coisas que você anda vendo. Oração é estar junto de Deus, não somente falar, mas ouvir o coração de Deus. Por isso muitos crentes não gostam de orar. Antigamente as pessoas chegavam para o culto, no salão lá da sua congregação, primeiro dobravam os seus joelhos e oravam a Deus, depois conversavam com os irmãos. Hoje surgiu uma heresia do tal, oro sozinho no meu quarto, e não preciso mais da congregação. Orar sozinho no quarto é individualidade. Nós somos parte do corpo. Então, imagina que o pé resolveu sair e falou, bom, eu vou ficar em casa, eu vou andar sozinho, eu sou o corpo sozinho. Mas por que essas pessoas não se parecem com Jesus? Elas não têm cara de nada, não transmitem nada. Se afaste de tudo que te afasta de Deus. Se afaste de tudo que te afasta de Deus. Se afaste de tudo e passe mais tempo com Deus. Há quanto tempo você não sente a presença de Deus? O sofrimento é a correção da raça de Adão. Tribulações, aflições, provações, isso é para os filhos de Deus. Se você não é corrigido, você é bastardo. Os nossos pensamentos precisam estar nas coisas de Jesus. O apóstolo Paulo escreveu em Colossenses 3,2, pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Há pelo menos alguns tipos, a gente pode colocar aqui uns 6 tipos, né? De pensamentos negativos que podemos ter e que destroem nossa vida. Primeiro são os pensamentos destrutivos, levam ao desânimo espiritual e à perda da motivação em viver, em fazer as coisas certas, né? Se entrega e decide fazer o que é errado. O segundo são os pensamentos limitantes, fazem com que você acredite que não vale mais nada, não vale mais a pena lutar, que não tem mais solução para o seu caso ou problema. O terceiro são pensamentos ansiosos, que geram muita ansiedade, medo e estresse. O quarto são pensamentos depressivos, que levam ao desânimo e à perda do interesse pela vida, para estar com Cristo, enfim. O quinto são os pensamentos críticos, que te levam a viver julgando e criticando todo mundo, reclamando de tudo e de todos. E por último, os pensamentos de tragédias, que te levam a sempre pensar que vai acontecer o pior e geram medo, ansiedade, desespero, especialmente com as pessoas da família. Qual é o remédio? A resposta está em Isaías 26:3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Então, a gente conclui a mensagem com 5 pontos. Se afaste de tudo que te afasta de Deus. Eu repito, se afaste de tudo que te afasta de Deus. Segundo, se afaste de tudo e passe mais tempo com Deus. Terceiro, fica perto de Deus, que Deus te afasta do pecado. Quarto, fica perto de Deus e você vence a batalha em sua mente. E quinto, o maior campo de batalha é na sua mente. Esta é a palavra do Senhor de hoje. Que você esteja refletindo, porque o maior campo de batalha na sua vida é na sua mente, de todos nós. Mas você ficando perto de Deus, Deus te afastará do pecado. É uma escolha. Você é livre para fazer as suas escolhas, mas as consequências são obrigatórias. Imagens geram pensamentos, pensamentos geram palavras, palavras geram ações, ações geram resultados, que podem ser bons ou ruins, dependendo
de como foram as escolhas. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Alberto Rodrigues. Se você não fez ainda, se inscreva no meu canal. Deixa aí o seu comentário para a edificação dos irmãos. Deixa aí também o seu gostei, que nos ajuda muito. E compartilhe essa mensagem com outras pessoas que estejam precisando ouvir essa palavra, que estão passando por lutas na sua mente e precisam de uma mensagem esclarecedora. Que Deus te abençoe, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.